Tô no mercado digital fazem 13 meses. Já ganhei, tá, líquido no bolso, 4,5 milhões até agora. E hoje eu vivo disso. Hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. E, Lara, a primeira coisa, né, que eu queria perguntar, e que inclusive é uma dúvida muito recorrente quando o seu nome foi meio que mencionado, vai vir no Favela Invest, é que da onde que veio essa vontade de entrar no mundo de nutrição, de saúde? Como que começou isso tudo aí? Na verdade, o objetivo sempre foi ganhar dinheiro. Eu venho de uma realidade que meus pais são separados, então eu sempre vivi em duas realidades. Do lado do meu pai tinha estabilidade. Não tinha dinheiro, mas tinha estabilidade. Então, a minha avó, que é mãe dele, que foi quem me criou pela maior parte da vida, era uma professora do estado aposentada. Então, a gente sabia que sempre ia ter o que precisasse ali, sem luxo nem nada, mas tinha. Agora, do lado da minha mãe, era onde o pau caía a folha. Então, aí ali eu vivia essa história toda, todas as coisas, esses elementos da história que eu costumo contar. Então, foi nas épocas que eu vivi com a minha mãe que a gente passou os perrengues, que a gente morou em casa de madeira, em casa que não tinha luz, que a gente morou em lugares que não era para morar, que não cabia a gente, que a gente dividia o quarto com ratinhos, que a gente, enfim, passou toda a merda. E nessa época dessa merda toda, eu tive a sorte de que na época, o marido da minha mãe, hoje ele já é falecido, meu padrasto, ele tinha uma cabeça muito boa para negócios. Ele tinha uma cabeça muito boa para ganhar dinheiro. Ele não tinha vergonha da ideia de ganhar dinheiro, ele não tinha nojinho de falar em dinheiro, e ele estava sempre correndo atrás e um cara muito inteligente, porque ele não tinha terminado os estudos dele, ele nunca fez faculdade, nada disso, mas era um cara que lia muito. E lia muito. Eu lembro de uma época que ele lia um livro por dia, era uma coisa alucinante. Caramba. Então, ele sabia muito de muita coisa e tinha essa fúria de ganhar dinheiro, essa vontade de ganhar dinheiro. Mas essa vontade de ganhar dinheiro convivia com a situação difícil que a gente vivia. Então, era muito frustrante. E a gente passou muitas situações muito humilhantes. E principalmente por eu sempre viver nesses dois mundos, então, assim, eu ia para a escola, que era particular, que meu pai fazia questão de pagar e fazia esforço para pagar. Mas eu não tinha as coisas que quem estava na particular tinha. Então, ia ter a classe vai num passeio no zoológico. Eu não podia ir. Eu lembro de uma coisa do tipo, olha, amanhã é o dia da salada de fruta, então todo mundo tem que trazer uma fruta. Porra, eu não tinha uma fruta. E aí eu lembro que na época ainda, a criança é cruel, né? Então eu lembro que quando eu cheguei no outro dia sem a fruta, uma menina disse, uma banana custa 50 centavos. E aí era a época que o pãozinho custava 10 centavos. E eu lembro que eu pensei, bicho, se eu tivesse 50 centavos, a gente tinha comprado 5 pães em casa, imagina? Exato. Eu não ia trazer uma banana. E aí isso ferrava um pouco a minha cabeça. Mas essa parte da merda, da dificuldade lá, eu só queria sair dali. Eu só queria não passar por aquelas coisas. Eu só queria que não faltasse mais nada. Eu olhava meu pai numa situação complicada, mesmo ele sendo estável, mas sempre endividado, sempre correndo atrás, sempre vendendo almoço para comprar o jantar e assim. E eu falava, puta, eu queria ajudar. Eu queria poder pagar as dívidas dele. Eu pirava numa ideia de ganhar um dia. Puta, se um dia eu ganhar na loteria, eu vou pagar as dívidas do meu pai, sabe? Era uma coisa assim. Então, isso me fazia querer sair dali. E aí teve uma época que eu tive um emprego numa academia de escalada e que fazia festas infantis. E a gente ia como monitor das festas infantis. Então, e ganhava 20 conto. Que na época, ele estava pagando bem. É que era pouco. Sim. Ganhava-se pouco sendo monitor. E aí a gente fazia essas festas, tanto lá no ginásio, quanto em quem chamava para... Né, a família chamou a parede de escalada e a cama elástica lá na casa deles. E quem chamava isso era uma galera de grana. Então, a gente ia trabalhar dentro de um condomínio de luxo em Rio Preto. E aí eu lembro de estar lá na parte de trás da caminhonete, entrando ali com os equipamentos, olhando aquelas casas e pensando, cara, o que esse cara faz? Queria saber o que esse cara faz, que eu queria fazer o que esse cara faz. Eu nunca olhei aquelas casas e fiquei pé da vida. Eu nunca olhei aquelas casas e falei, por que ele tem ou não tenho? Nunca foi com aquele olhar de repudiar a riqueza do próximo. Nunca. Eu imagino que por causa desse pensamento bem construído do meu padrasto, de não ter raiva de quem tem, mas querer fazer o que ele fez. Então, a minha pira era saber o que aquele cara fez, eu queria fazer aquilo. E aí, durante o colegial e tal, eu fiquei sabendo que tinha que fazer faculdade. Então, ainda era aquela época em que isso era totalmente a verdade que a gente tinha. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu lembro que a minha avó que me criou falava, você vai ter o diploma, você vai pôr embaixo do braço, você vai andar por aí, mas você vai ter um diploma. E aí, falei, bom, já que tem que fazer faculdade, vamos ver qual é. Eu não pude fazer logo que eu saí da escola,
porque não tinha grana, estava morando com a minha mãe naquela situação mais complicada e tal. Então, eu fui conseguir cogitar a ideia de faculdade, eu tinha 21 anos. E falei, cara, o que eu não odeio, né? O que dá para fazer? E na época eu gostava muito eu tinha acabado de me tornar vegetariana, eu fui vegetariana por 9 anos, fui vegana 2, e aí eu gostava desse assunto. E eu sempre gostei demais da área esportiva. Sempre fui alucinada por atletas de Olimpíadas, sempre acompanhei a Olimpíada de inverno, aquela que ninguém vê, do curling, sabe, e tal. E aí, na minha cabeça, eu falei, pô, legal, uma coisa que pega esses dois assuntos, de repente faço nutrição. E aí, prestei, na época, eu morava em Dracena, que é perto de Presidente Prudente. Ali, naquela região, morei em muitas cidades. E prestei a linha da Mantina, passei conseguindo um desconto, e passei em segundo lugar e consegui 50% de bolsa. Falei, puta, legal, dá para fazer. E acabei me mudando e não conseguindo fazer lá, então fui fazer em Rio Preto. Então eu fui fazer só porque tinha que fazer. Aí na faculdade o meu foco era, beleza, como que eu faço dinheiro com isso aqui? Porque eu trabalhei durante a faculdade toda. Então eu fazia faculdade de manhã, aí da 1 às 3 eu estava em um emprego, das 3h30 às 10 da noite eu estava em outro emprego, e fazia bico o tempo todo. Então eu dava aula de inglês, porque minha avó também sempre deu um jeito de me fazer aprender inglês, daí eu conseguia já dar aula. Eu fazia faxina, então eu nunca tive nenhum problema com... Então eu tinha uma amiga que tinha um apartamento lá, e eu olhava o apartamento dela e falava, isso aqui tá um lixo, vamos arrumar esse negócio aqui, R$70, quer que eu venha aqui arrumar? E aí eu ia lá, faxinava o apartamento dela, ia lá e maquiava outra e cobrava, dava aula pro outro e cobrava, enquanto eu mantinha os 2 empregos. Então, o único objetivo era ganhar dinheiro. Daí, é isso que é uma coisa assim, você me vê hoje bonitinha assim, mas eu já fui doída e sofrida. Então, naquela época, pô, não tinha nada mesmo. Era uma coisa triste. Então, assim, teve um acontecimento que meu pai adora contar na mesa de domingo, que uma vez um mendigo da rua me deu dinheiro. Eu estava no carro emprestado da minha avó, era um palinho velho, ruim, não tinha nada, não tinha direção, não tinha nada. E eu estava no palinho dela, tinha saído, era uma sexta-feira, um sábado, tinha saído para encontrar uma amiga e tal, e não tinha um puto na carteira, nada. E aí eu parei no semáforo e aqui em São Paulo eu tive que parar de fazer isso, mas lá em Rio Preto eu nunca tive, eu abri a janela, mesmo para dizer não tenho nada. E aí eu tô voltando para casa, frustrada e tal, à noite, e aí o cara parou, pediu uma grana. Eu abri a janela e falei, mestre, eu tô sem nada. Eu falei, eu queria tomar uma cerveja hoje e eu não tenho, então me desculpa, hoje eu não tenho nada. Ele olhou pra mim e falou assim, você vai tomar uma cerveja hoje? Aí ele tirou do bolso 5 e me deu. Na hora, foi tudo muito rápido, eu peguei o dinheiro, o sinal abriu e eu saí. Mas na hora que eu saí, eu falei, caramba, eu peguei 5 dele, não, de voltar. E aí eu dei a volta pra tentar achar ele e não achei ele. Mas o mais legal é que, muitos anos depois, eu acho que faz uns 2 anos isso, uma pessoa achou esse cara lá em Rio Preto. Ele mesmo. E filmou, ele falou, uma vez você deu R$5 pra Lara e tal, porque ele era um cara bem característico, assim, ele era meio poeta, meio artista, então todo mundo conhecia ele. E aí, ele todo maluco, beleza, falando, que bom que ela tomou uma cerveja aquele dia e tal. E, então, mesmo estando lá, mesmo fazendo faculdade, era uma ferrada, não tinha dinheiro pra nada e tal. Então, o objetivo era esse, era ficar rica. Terminei a faculdade pensando como que eu vou fazer dinheiro, sem nenhum tipo de apego com a profissão, que eu não tenho até hoje. Então, sempre foi uma coisa do tipo, eu estou nutricionista. Se amanhã a nutrição não der mais dinheiro, eu dou um outro jeito. E foi assim que, ao longo do tempo, as coisas começaram a...